Estamos aqui começando uma aula aqui, pessoal, de eletrônica do IB. Beleza. Seguinte, pessoal. Lá no exercício 3, quem está com ele imprimido, ou com a aberta aí, diz o seguinte. O circuito abaixo é utilizado para carregar um motor de passo de pequeno porte. Sabendo que o capacitor é responsável por enviar essa energia para esse pequeno motor, qual o valor que o capacitor irá armazenar? Muito bem. Seguinte, antes de mais nada, o que eu disse para vocês na aula lá de sábado? Capacitor serve para armazenar energia, armazenamento de energia. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Armazenamento de energia. Depois você manda que eu te falo. Armazenamento de energia. Energia. Enquanto que o indutor, pessoal, indutor, ele serve para quê? Gerar campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. Muito bem. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, pessoal, um circuito misto. Ele é do tipo RLC. Resistência, indutor, capacitância. Pois muito bem. Eu tenho aqui três resistências, uma de 1, de 4, de 5. Tem um indutor de 2 Henry, certo? E tem um capacitor de 1 Farad. Muito bem. Ele pede o quê? A energia que vai o quê? Armazenar no meu capacitor. Quando eu tenho esse tipo de circuito, pessoal, o que eu faço? Eu venho, retiro o capacitor com tudo que há nele. Nesse caso aqui vai ser esse nó inteiro. O de 4 ohms também vai. E o que acontece? Desconecto o meu indutor e curto-circuito ele no lugar dele. Muito bem. Então, o meu circuito vai ficar com esta aparência. Minha fonte. Aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter o 5. O 4, como ele está ligado no capacitor, eu desconectei, eu tirei. Eu venho, conecto aqui um fio no lugar do indutor, curto-circuitei e fecho meu circuito. Aqui eu tenho 12 volts, mais menos. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 5. Muito bem. E aqui eu sei que vai circular uma corrente elétrica aí, certo? Então, primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Quanto que vai ser aqui a minha tensão? 12.
Aqui, esse 5 com esse 1, eles estão em série. Então, vai ser 5 mais 1, 6. E eu tenho aqui o meu I, e o meu I vai ser o quê? 12 dividido por 6, que vai dar o quê? 2 amperes. Achei a minha corrente. Muito bem. Seguinte, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que o meu capacitor aqui, ele vai servir de fonte de armazenamento de energia devido à minha, o quê? A minha tensão, certo? Então, o que acontece? Como eu curto-circuitei aqui o meu indutor, eu posso fazer desta forma aqui, ó, meu circuito. E vai ser o quê? Tensão. Aqui eu tenho 1. E aqui, como esse 5 aqui, eu tenho maior espaço porque eu curto-circuitei meu indutor aqui, eu posso fazer assim, ó. Porque eu quero achar a tensão em paralelo nesse nó, que vai ser responsável por carregar o meu capacitor. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 12 volts. Beleza. Então, eu vou achar essa tensão aqui que eu vou chamar de VA. Se eu tenho a minha corrente que está circulando por aqui, então quanto que vai ser aqui, ó? Vai ser o quê? Minha tensão VA. Vai ser a minha resistência 5 pela minha corrente 2. Então, essa tensão aqui vai ser o quê? 10 volts. Como esse nó que eu chamei aqui de VA vai ter que ter a mesma tensão desse nó aqui que eu vou chamar de VC, tensão do capacitor, então as tensões aqui vai ter que ser o quê? Iguais. Então, a energia armazenada pelo capacitor é como? Capacitância, tensão ao quadrado, dividido por 2. Minha capacitância é 1. Minha tensão é 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, fica o quê? 100 dividido por 2, 50 joules de energia armazenada. Certo? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Entendido. Legal. Beleza. Entendido. Pode ir copiando aí enquanto eu vou terminando aqui, tá?
Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem, viu? Pode seguir, por mim. Por mim também. Beleza. A título de curiosidade aqui, né? O exercício não pediu. Mas se pedisse, por exemplo, a energia armazenada no indutor, como que calcularíamos? É o tal é igual a L I quadrado dividido por 2. O exercício não pediu, mas é só a título de curiosidade mesmo. Eu tenho aqui a minha indutância de 2, vezes a corrente de 2 aqui, que eu achei, ao quadrado, dividido por 2. Certo? 2 com 2, então fica 2 ao quadrado, então fica 4 joules de energia armazenada aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Certinho. Beleza. Deixa eu ver se eu pego o outro ali. Uhum. Quatro, 5 aqui. Isso. Pode apagar aqui então, pessoal? Por mim pode. Beleza, vou pagar tudo então. Beleza. Então temos aqui. Diz assim a questão 4. O capacitor do circuito abaixo irá acionar uma esteira com velocidade constante. Sabe-se que a velocidade é encontrada pela energia armazenada dividido pela potência do motor, que neste caso é de 20 watts. Qual é a velocidade do motor? Beleza. Então é o seguinte, eu tenho que achar a energia que o capacitor vai me oferecer, certo? Então, muito bem. O que que eu faço? Eu venho, como eu ensinei para vocês, isso aqui é um circuito RC, eu primeiro desconecto o meu capacitor, certo? E a chave que está aqui, ela vai o quê? Fechar. Então, o meu circuito vai ficar desta forma. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser o 1. Aqui 1. Aqui vai ser o 9. E aqui 3. E aqui 20. Mais menos. Muito bem. Seguinte, pessoal. Como eu desconectei o meu capacitor aqui, o que acontece? Não vai ter corrente fluindo desse ponto A até esse ponto B. Vocês concordam? Sim ou não? Tá aberto, né? Isso, está aberto. Então não vai ter corrente, correto? De A Certo. até B aqui, corrente é zero. Então o que que a gente faz? A gente simplesmente vem e vai ter somente corrente fluindo nessa malha. Então fica como?
V é igual a RI. Minha tensão é 20. O 3 com 2 aqui, com 9, perdão. Eles estão em quê? Em série. Então fica 3 mais 9, 12, certo? Um I. Então, meu I vai ser o quê? 20 dividido por 12. Deixa eu ver isso aqui. Com isso aqui dá quanto? 20 dividido por 12. 1,66. Aproximadamente 1,7. Vai ser aproximadamente 1,7 amperes. Beleza. Seguinte. Esse nó que eu estou mostrando aqui, que eu vou chamar de A, para me carregar o capacitor, ele vai ter que ter o quê? A mesma tensão nesse nó B. Certo? O que acontece? Como aqui está em aberto, a minha corrente que passa por aqui não vai ter. Porque eu retirei o capacitor e vai estar em aberto aqui. Então, o meu circuito vai ser como? Vai ficar com esta formatação. Aqui o 1 mesmo. Aqui o 9. 9. Aqui 3. E aqui eu tenho 20. E eu vou achar a minha tensão nesse nó aqui que eu chamei de A. Como que eu faço? A corrente está passando por aqui. Então fica V é igual a RI. Então como que fica? Minha tensão aqui em A, VA, é igual a minha resistência 9 pela minha aqui, corrente de 1,7. Certo? Então, 1,7 vezes 9 vai dar o quê? Aproximadamente 15 volts. Como? Eu acho que foi 19,2 que eu calculei. Aonde você fez? Não sei se está correto. Acho que eu coloquei 1,6. 12 vezes 1,6. 6? Por que 6? Eu acho que 6 eu coloquei foi errado. Eu deveria ter colocado. Ah, tá. A resistência eu coloquei 12 vezes 1,6. Não, aqui nesse caso você vai achar a tensão aqui, por quê? Porque ela está em paralelo com a B, certo? Então você vai utilizar a tensão nesse 9 aqui, tá ok? Ah, então é só a queda da tensão do 9, porque eu fiz Isso, 12, que foi 9 mais 3 lá de cima. isso. E aí no caso você tem que utilizar só o 9, beleza? Porque você tem que 9, achar beleza. a tensão aqui em paralelo de A com B, correto? Perfeito. Beleza, então aqui vai dar aproximadamente 15 volts. Beleza. Diz o seguinte, sabe-se que a velocidade é encontrada pela energia armazenada. Então, eu tenho que achar energia armazenada nesse capacitor aqui. Então, tal, igual o quê? C, V quadrado, dividido por 2. Minha capacitância é 20 vezes 10 a menos 3, que é mili, vezes 15 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Certo? Então, deixa eu ver aqui. 15 elevado ao quadrado dá 225 vezes 20. Por 2. Isso aqui dá 2,25 joules. Joules. Ele diz o quê? A velocidade encontrada é pela energia armazenada dividida pela potência do motor. Então, a velocidade aqui no caso, esse é o quê? A energia que eu encontrei
armazenada dividida pela potência do motor. Então, dividido por potência. Então, o trabalho aqui é 2,25, que é energia armazenada, dividido por 20. Certo? E esse valor aqui vai me dar 0,11 metros por segundo de velocidade. Ah, professor, e se eu quiser achar isso aqui em metros por segundo para quilômetros por hora? É só você multiplicar tudo isso por 3,6, certo? Que você passa para quilômetros por hora. Se eu passar isso aqui para quilômetros por hora, isso aqui vezes 3,6, isso aqui dá 0,4 quilômetros por hora. Motor. Ok? Quilômetros por hora. Essa Todo fórmula mundo... que você usou, essa fórmula que você usou é o quê? É V igual a tau dividido por potência. É porque ele diz aqui, ó, a velocidade é encontrada pela energia armazenada, que a gente achou, dividida pela tá. potência do motor, tá? Isso aqui é do enunciado da questão, tá ok? Beleza. Beleza. Aí quando vocês estiverem prontos, vocês me falem aí.
Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem, viu? Professor, Pois não. se ele não tivesse dado a potência aí, como que eu acharia? É a potência dissipada, PRI ao quadrado? Boa pergunta. Se ele não tivesse dado a potência. Se ele não tivesse dado a potência, pode apagar aqui? Ou tem alguém copiando aqui? Deixa eu fazer aqui, então, embaixo aqui, ó. Se ele não tivesse te dado a potência, você poderia ter feito assim, ó. A 3 aqui. Já que você tirou o capacitor, fica só um 9 aqui e o 3. Aqui 3. Aqui 9. Então, para funcionar esse motor, você vai precisar da potência útil. Quer ver o quê? RI. Não. VI. VI. Muito bem, obrigado. VI. Certo? Certo. Qual que é a tensão que você tem? 20. E a corrente que você achou? 1,7. Isso. Aí deixa eu ver aqui, dá 20. Aqui 20 vezes 1,7. Vezes 1,7. Dá 34, tá? Aí você poderia achar aqui 34 watts. Aí no lugar aqui do 20 aqui embaixo, você pode substituir por 34. Ok? Mas boa pergunta, viu? Boa pergunta mesmo. Beleza. Beleza. É a hora que vocês estiverem prontos aqui, pessoal, terminar de copiar aqui, vocês me falem, viu? Que ó, eu passo para 5. Para mim tá tudo bem. Para mim tá de boa também. Então vou apagar ok. aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Vamos lá para 5. Diz assim, determine a resistência R do circuito, da figura abaixo, sabendo que a energia do indutor é de 1 joule. Beleza, eu sei que trabalho do indutor é o quê? Li quadrado dividido por 2. Ele me disse que o trabalho do indutor aqui armazenado é de 1. Então, é 1. A minha indutância é 2. Errei aqui. Aqui é 2. Eu tenho aqui meu I quadrado. Eu tenho aqui um 2. Posso simplificar 2 com 2, 1. Então, minha corrente aqui, que vai circular nesta malha, é de 1 ampere. Certo? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Beleza. Então, aqui, minha parte aqui é de 1 ampere. Beleza. Então, o que acontece? Ele quer achar a resistência aqui. Então, o que eu entendo? Eu posso falar que aqui é o quê? Posso falar que aqui tem uma corrente e um chegando. Só fazer uma perguntinha. Pois você não. colocou aí, um é o trabalho, né? Que eu Isso. Aqui, ó. Depois da igualdade está um 8. Aqui é um Li quadrado sobre 2. Sim, ali embaixo. Isso, I quadrado sobre 2. Aí isso aqui, é porque isso aqui eu simplifiquei 2 de cima, que aqui é 2, né? Substituir 2 aqui.
E aqui Certo. 2 embaixo. Aí eu simplifiquei, parecia um 8 mesmo. Não Desculpa. apareceu muito. Não, tá Não, certo. não, 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 beleza. Deixa eu só mexer aqui Eu então. virei o rosto aqui, eu falei, de onde ele tirou esse 8? Ah, não, obrigado aqui. Aqui, ó, aí é um 2. Aí eu venho e simplifiquei aqui, que eu fiz, né? Tá aqui, 2 aqui, 2 aqui. E aí deu 1 ao quadrado aqui, deu 1, beleza? Beleza, obrigado. Ah, por eu que agradeço. Então vai chegar 1 aqui, vai ter 1 e 2 aqui, e pra cá tem o quê? 1i, que eu achei, de 1, certo? E aqui eu vou curto-circuitar aqui o meu circuito. Então, o meu circuito vai ficar dessa forma. Você pode usar a lei das malhas, ou você pode utilizar a lei dos nós. Então, aqui eu tenho 40. Eu tenho R. Aqui eu tenho 80. E fechei aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho 40. Aqui eu tenho 60. 60 volts. Aqui 40 ohms. Aqui eu vou ter o R. Aqui eu vou ter o 80. Eu vou usar a lei das malhas aqui, certo? Eu vou falar que tem uma corrente e um circulando aqui. E o meu I que está circulando aqui, eu já sei que é de 1. Certo? I. Então, vou usar aqui a lei das malhas. Lei das malhas. Então, muito bem. Deixa eu só mexer aqui, peraí. Tem isso aqui. Beleza. Então, eu vou chamar aqui de malha 1 e malha 2. Vou trabalhar com a malha 1 primeiro. Malha 1. Então, como que eu faço? Vou pegar o meu 40 primeiro. Começo pela resistência, para mim não errar. 41. Desço aqui para cá, fica mais 80. Aí lembra daquilo que eu falei. Vai ser a corrente agora da primária menos da secundária, que é I1 menos o I, que eu calculei que é 1. I1 menos 1. Pois eu já tinha achado aqui o valor de I, está circulando aqui. E volto e toco em menos 60 e fecho a malha. E deu 0. Então fica 41 mais 81 menos 80 menos 60 igual a 0. Certo? Então, fica o quê? 40 com mais 80, 121. Beleza. Aqui, menos 80 com menos 60 dá menos 140. Passando para o outro lado, fica 140. Então, meu I1 aqui, no caso, vai valer quanto? 140 dividido por 120. Deixa eu fazer aqui, 140 dividido por 120. Dá 1,16 amperes. Beleza.
1,16. Agora eu vou para malha 2. Como que faz? Vou circular aqui a corrente. Pego R vezes I, dá R, porque o I lá que está circulando é 1. Pego 80 e vou pegar o quê? I menos o I1. Por quê? Agora a minha malha primária é 2 e minha secundária é 1. E é o quê? A corrente da primária menos da secundária. Então fica o quê? R mais 80. O meu I é 1 e o meu I1, 1,16. Tudo isso igual a zero. Então fica R mais 80. Daí fica 1 menos 1,16 dá 0,16. Aqui dá menos 0,16. Igual a zero. Vezes 80 dá 12, menos 12,8. Então, R aqui mais 80. Eu vou colocar aqui direto, tá? Fica menos 12,8. Igual a zero. Passando 12,8 para o outro lado, quanto que é a minha resistência? 12,8 ohms. Aproximadamente 13. Beleza? Bonita questão, né, pessoal? Beleza. Beleza. Bem legal mesmo. É. A questão aqui eu tirei do livro do Sadico. A hora que vocês estiverem terminando aí, vocês me falam. Professor, Sim, não sei se vai dar tempo da gente ver, mas sim. a questão 7, depois você podia só assim dar uma pincelada de como é que a gente resolveria ela, porque eu estava pensando, tentando resolver ela aqui, eu não sei se eu analiso como malha, como nó, não sei como é que Qual vem. questão? A número 7. 7. Deixa eu ver aqui. Qual é a tensão de saída em AB, é isso? Isso. Ah, beleza. Então vou pegar a 7 aqui primeiro, pode ser? Pode ser. Se o Beleza. pessoal concordar. É, porque aí na Perfeito. próxima aula eu pego a 6, tá? Aí eu pego as outras de baixo e aí eu vou ver se eu termino a 8 lá, tá? A A última. 8 também é uma bosta para fazer, porque eu fiquei suando a Pra mim, cabeça tudo hoje bem. à tarde. Então, beleza. Não, mas ela tem um segredinho lá que eu também, quando eu vi a resolução, eu me xinguei até dizer chega. Pois é, essa 6 ela resolve quase igual que a número 1 lá, né? Que o senhor resolveu. Isso. Uhum. É daquele modelo lá. Tá, Então, eu vou apagar aqui, tá? beleza. 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 Seguinte, pessoal. Esse aqui, o segredo dele é o seguinte.
Vocês estão vendo esse 6 com esse 6 aqui? É. Ele está em série ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Então fica o quê? Resistência equivalente. Ô, gente, deixa com esse negócio com o mouse aqui, é horrível. Então fica o quê? Resistência equivalente. Produto pela soma. 6 vezes 6. Dividido por 6 mais 6. Isso tudo aqui dá 3, certo? Aqui é 36 dividido por 12, certo? Dá 3. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? É. Beleza. De boa. Então, o que é o seguinte? É aqui, ó. Você vai pegar isso aqui, ó. Vai redesenhar o circuito. Dois. Aqui você vai ter... Vou pegar aqui. 2. Aqui vai ser 2. O circuito vai ficar desse jeito. Aqui vai ser o 2. Esse 2 aqui de cima. Aqui vai ser 12. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser o 3 que você achou. E aí o 3 vai ficar em quê? Em série com esse 6. Então aqui vai ficar 3 mais 6, 9. Aí você vem, muda a polaridade aqui da fonte, que é essa aqui, ó, menos aqui e mais 12 aqui. E aqui você pega aqui, ó. Seguinte, todo mundo entendeu por que aqui deu 3 e aqui todo mundo entendeu por que aqui deu 9? Sim. Entendi. Beleza. Eu entendi Por quê? também. Porque aqui vai dar 3, certo? Resistência equivalente 3. 3 mais 6, 9. E aqui você tem o quê? 12. E 2. E aqui mais menos 12 volts. Aqui A e B. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Você vai ter aqui uma malha, duas, certo? E você vai trabalhar com essas malhas. Eu vou utilizar a lei das malhas aqui. Eu vou falar que aqui tem corrente 1 circulando aqui. E aqui uma corrente I2 circulando nessa segunda malha. Beleza? Aqui malha 1. Aqui malha 2. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui do lado. Lei das malhas. Você pode assistir lá, música. Não, É sua aula, né? Lei das malhas. Eu vou pegar aqui a minha malha 1 primeiro. Beleza. Eu vou começar com esse 2 aqui, ó. Fica aqui, 2 e 1. Mais 9. Agora, e 1 menos e 2, que ele está compartilhando duas malhas. Dois. Ele vai tocar aqui primeiro, essa corrente vai tocar em menos 12 primeiro. Sobe 2 e 1.
menos 12 aqui em cima. Fechei a malha. Beleza. Então fica aqui 2 e 1 mais 9 e 1 menos 9 e 2. E aqui eu vou fazer assim, ó, mais 2 e 1. Fazer ele mais para cá. E aqui, menos 12 com menos 12 dá menos 24. Eu vou passar ele já para o outro lado positivo. Fica 24. Então fica 2 mais 9, 11. Mais 2, 13. E 1. Menos 9 e 2. Igual a 24. E eu tenho aqui a minha primeira equação. Da primeira malha. Beleza. Agora eu vou achar aqui da segunda malha. Malha 2. Pessoal, se passar um pouquinho do tempo, não tem problema não, viu? Malha 2. Uma pergunta, Pois não. nesse caso ficou na malha 1 aí, esse 13 e 1 menos 9 e 2, ficaria mais fácil se separasse as duas incógnitas? Separasse Em que da sentido? igualdade, 13 e 1 de um lado e 9 e 2 do outro? Ou melhor deixar assim? Pergunta. Uai, é melhor você deixar assim, porque é variável com variável, termo independente com termo independente, certo? Beleza. 9 e 1. Beleza. Então, vou aqui para a malha 2. Eu vou começar aqui pelo de 2 aqui embaixo. Fica 2 e 2. A corrente vem e sobe, toca primeiro no mais 12. Sobe e vai para 9. Agora é I2 menos I1. Porque agora a minha malha 2 é a principal. E ela vem e toca aqui primeiro em quê? Mais 12. E eu fechei a minha malha. Beleza. Então agora é conta. Fica aqui 2 e 2. 9 e 2. Menos 9 e 1. E aqui fica 12. Com mais 12, 24. Passo para o outro lado, menos 24. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Então vamos lá. Fica 2 mais 9. 11 e 2. Menos 9 e 1. Igual a menos 24. Eu posso fazer isso aqui, pessoal. Ó. Como o meu I1 aqui na primeira está positivo, eu posso deixar o meu I1 aqui também na minha segunda como positivo. Como que eu faço? Posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então fica o quê? Fica menos 9 e 1, fica 9 e 1 positivo. O 11 positivo vai ficar agora menos 11. E o menos 24 vai ficar 24. Positivo. E aqui eu tenho a minha segunda equação. Beleza. Então, meu sistema de equações é esse aqui. Essa aqui, pessoal, é muito bonita porque digamos assim, ela é trabalhosa. Ela não é difícil, ela é trabalhosa. Muita conta.
Mas também depois que você pegar qualquer outro circuito mais simples, você consegue fazer de olho fechado. Igual a 24. E aqui eu vou pegar 9 e 1 menos 11 e 2. E menos 24 aqui. E 24, perdão. Certo? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, sem problema. Beleza. Se tiver algum problema, vocês me falem. Beleza. Eu quero, pessoal, sumir com uma das variáveis. Por quê? Eu tenho um sistema com duas equações. Eu tenho um sistema que eu tenho duas incógnitas, né? Duas incógnitas, que é o meu I1 e o meu I2, com duas equações, a de cima e a de baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que, entre aspas, fazer sumir uma dessas duas variáveis. O que eu posso fazer? Eu tenho essa liberdade. Eu vou multiplicar essa de cima aqui por menos 11. E vou multiplicar toda essa aqui de baixo por 9. Por quê, professor? Porque eu quero eliminar esse I2. Se eu multiplicar aqui por menos 11 com menos 9, vai dar o quê? Mais 99. E se eu pegar aqui o 9 e multiplicar com menos 11, vai dar menos 99. Somando as duas vai me dar 0. Então fica mais fácil eu trabalhar só com o meu I1. Beleza? Então, como que fica? Vai ficar 13 vezes 11, que vai dar menos 143. Aqui eu já vou mudar. Fica menos 143 e 1. Aqui, menos 9 com menos 11 vai dar mais 99 e 2. E aqui 24 vezes 11, que vai dar menos 264. Agora de baixo. 9 vezes 9, 81. E 1. 9 vezes menos 11, menos 99. E 2. 24 vezes 9 dá 216. Positivo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Então fica menos 143 com menos 81. Isso aqui vai dar o quê? Menos 62. Estou somando termo de cima com termo de baixo, certo? Termo com termo. Dá menos 62 e 1. Agora, 99 com menos 99 e 2 dá o quê? 0. Essa que era a minha finalidade. Igual 264 menos 264 menos 216, isso aqui dá menos 48. Então, meu I1 vai ser o quê? Menos 48 dividido por menos 62. Menos com menos dá mais. Então, 48 dividido por 62, isso vai me dar 62 não 0. passa positivo, não? Ele vai passar aqui dividindo, certo? Não passa positivo, não? Não, porque aqui ele está multiplicando, ó. Ele não está somando, beleza? Ah, tá. E aí o meu I1 vai ser o quê? 48 dividido por 62 dá 0,77 amperes. Beleza, eu achei meu I1
eu tenho como achar meu I2. Posso jogar em uma dessas duas equações aqui. Eu vou jogar na de cima. Então fica 13 vezes 0,77 menos 9,2 igual a 24. Então fica 13 vezes 0,77 vai dar 10. Novamente. Menos 9,2 igual a 24. Então fica como? 10 passa para o outro lado, que é negativo. Então fica menos 9. - 24 menos 10 dá 14. Então, meu I2 vai dar menos que 14 dividido por 9. Dá 1,5. O professor está errado? Não. Significa que a corrente, ao invés dela estar descendo, como a gente está fazendo aqui, ela está subindo, por causa dessa fonte de polaridade inversa. Beleza? Por quê? Porque a corrente, eu sabia que ela ia ter esse motivo, mas por que eu adotei ela no sentido horário? Porque eu tenho que adotar as duas correntes para resolver essa equação da lei das malhas no mesmo sentido. Por que eu sabia, então, professor, que isso aqui ela ia vir de baixo para cima e não de cima para baixo? Ou seja, no sentido anti-horário, ao invés de sentido horário. Muito simples. Aqui eu tenho uma fonte de 12 e aqui eu também tenho uma fonte de 12, com polaridade inversa. Mas o que conta é o quê? É essa resistência aqui de 9, ó. O que acontece? A corrente ela vai ter mais ou menos facilidade para passar de 2, sim ou não? Ela vai ter mais ou menos facilidade aqui? Vai passar pela de 2. Mais facilidade. Mas quando ela chegar aqui, o que acontece? Ela vai ter menos dificuldade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sair daqui, vai passar por esse caminho, que ela tem menos dificuldade, e vai subir por aqui. Então, o valor aqui vai ser o quê? Menos 1,5. Então, como que acontece? Aqui está passando o meu I2. Então, quanto que vai ser minha tensão em VA aqui? VAB. Vai ser a minha tensão aqui, que é de 12, com a polaridade maior em cima, 12. Mais o quê? 2 vezes, que é a resistência, pela corrente que você achou de menos 1,5. Certo? Então, a minha tensão aqui vai ser o quê? 12 menos 3. Então, minha tensão aqui vai ser o quê? 9 volts. Beleza? Então, minha tensão AB aqui vai ser o quê? 9 volts. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Atenção em AB aí, professor. Sim. Você falou que é 12 mais 2 vezes 1,5. 2 é a Isso. resistência. Isso, é dessa resistência aqui, ó, que eu tô circulando aqui, ó, tá vendo? Aí a corrente que tá passando por ela é o quê? I2, certo? Certo. Então é 2 vezes menos 1,5. É a corrente 1,5 vezes 2 dá 3, certo? Então 2 Perfeito. menos 3 dá 9, beleza? E por que você coloca o resultado da tensão? Porque tem essa bateria aqui nesse ponto? Aonde você fala? Essa tensão de 12 aí. Sim, Porque a tensão é resistência vezes corrente. Mas isso. aí você colocou uma outra tensão aí. Nesse caso, é por causa dessa fonte de alimentação aí? É porque todo resistor aqui, ele vai ter uma tensão também, certo? Certo.
Então, quando a corrente circula por aqui, eu vou ter uma variação de tensão aqui, de 12 para essa que vai ter aqui no resistor de 2, certo? Então, o que acontece? A tensão AB aqui do final vai ser o quê? Essa maior tensão dessa bateria de 12, mais o quê? 2 vezes o valor do quê? Da corrente que está circulando por aqui, tá ok? Então, no Certo. caso, a tensão entre o ponto A e B vai variar o quê? 9 volts. Valeu? Perfeito. Beleza? Entendido? Perfeito. Beleza.